Lucas capítulo 5, amados, a partir do verso 12, vai dizer assim, né, a epígrafe do texto é a cura de um leproso. E diz assim: e aconteceu, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de quê? De lepra. Quem tem uma versão NVI? Quem tem uma Bíblia NVI aí? A NVI traduz esse cheio como coberto. E algumas versões ainda chega a falar assim: ele estava tomado de lepra, coberto de lepra. Então, antes da gente prosseguir, nós vamos ler ainda o que eu quero que você entenda. Quem escreveu esse livro aqui, esse evangelho, foi um homem chamado Lucas. Um homem que não havia andado com Jesus. Ele não foi discípulo de Jesus, né? Ao contrário do que muitos pensam, Lucas não foi discípulo de Jesus. Lucas, ele era médico. Então, o parecer dele, nesse caso, é muito importante. Por quê? Porque ele falava daquilo que ele conhecia. Amém? Ele falava daquilo que ele tinha conhecimento em detalhes, né? Ele era expert nisso, né? Porque ele era médico. Os médicos daquela época lá não eram médicos como os de hoje, né? Tem uns médicos hoje que, porque ele trabalha com o pé, ele não mexe na mão, porque ele não sabe. Não é um médico que, porque trabalha com a cabeça, se especializou na cabeça, ele não mexe com as articulações ou com como que fala, a circulação, porque ele não se especializou nisso. Nessa época que o médico, ele era médico de tudo. Ele era um médico de tudo, né? Só tinha clínico geral, né? Era a especialidade dele, era clínico geral. Então ele era especialista em todas as doenças. Ele conhecia isso. Então no texto aqui, ele está dizendo que um homem, que aconteceu quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem, tem uma versão que fala assim, coberto de lepra, entrou na cidade. Vendo Jesus, entrou na cidade e prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres bem, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero. O que Jesus disse? Quero, sim. Jesus respondeu positivamente a oração daquele leproso. Disse para ele: quero, sim. E em seguida disse ainda: ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de... O que está escrito na tua Bíblia? Testemunho, para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para onde? Para os desertos, está no plural, para os desertos, e ali ele fazia o quê? E ali ele orava. Amém? Querido, o que nós vemos? Há algum tempo atrás, né, eu preguei uma palavra, eu falo bastante dessa palavra, porque todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós clamamos ao Senhor, tem 3 respostas que normalmente o Senhor nos dá. Ele pode responder a nossa oração normalmente com 3 respostas. A primeira dela
é essa que nós mais gostamos. Foi essa resposta que ele deu a esse leproso. Quando ele clamou: Senhor, se tu quiseres, tu pode me limpar. Ele olhou para ele e disse: sim, quero. Então, quando Jesus responde a nossa oração com sim, é maravilhoso. Quando a nossa oração é respondida positivamente, a gente fica maravilhado com aquilo que o Senhor disse, com aquilo que o Senhor fez. Mas o Senhor não responde somente com sim. O Senhor também responde com não. E por incrível que pareça, não talvez seja a resposta que mais você já recebeu para as suas orações. Ou não tem sido a resposta que você mais recebe do Senhor nos últimos tempos. Você ora, você clama e o Senhor deixa claro para você que é não. Que é não. E tem aqueles casos que o Senhor não responde nem com sim e nem com o não. Ele diz: espera. Amém? Ele diz: espera. Das três respostas, a mais difícil é a espera. Por quê? Porque o trabalho mais difícil para o ser humano, amado, não é um trabalho braçal, não é ter que pensar muito. O trabalho mais difícil para nós é termos que esperar alguma coisa. É termos que esperar. A gente sabe que vai acontecer. A gente sabe que Deus vai fazer. A gente sabe que Ele vai colocar a mão. A gente sabe que a situação vai se resolver. Mas Ele está olhando para você e você clama: Senhor, e agora? Ele: não, espera. Senhor, eu vou fazer isso? Não, espera. Senhor, eu vou fazer assim? Não, espera. Senhor, eu vou ajudar? Não, espera. E a gente vai empurrando aquela situação, porque a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer um desfecho daquilo, mas Deus olha para você e diz: não, espera, 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 espera. E aí quando a gente cansa de ouvir esperar, a gente começa a perguntar para Deus: Senhor, por quê? Senhor, por quê? Senhor, por quê? E o Senhor olha para você e não diz nada. Por quê? Porque se Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele não vai te dar satisfação daquilo que Ele está fazendo. Ele não dá satisfação para mim, Ele não dá satisfação para você, Ele não te explica, Ele não fala nada contigo. Por quê? Porque Ele é soberano. Se Ele quiser acabar com o mundo inteiro, Ele faz isso, mas Ele não precisa dar explicação para ninguém. Porque acima dele nenhum outro há, e abaixo dele não há nenhum outro que possa desafiá-lo desse jeito. Então o Senhor não vai te dar satisfação. Mas nesse caso aqui, querido, nós vemos uma situação inusitada. Esse homem era um leproso, e ele entrou na cidade e se jogou aos pés de Jesus e começou a clamar: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me limpar. E ele não precisou orar duas vezes, ele não precisou fazer uma campanha de oração, ele não precisou que outra pessoa se achegasse a ele para poder orar. De primeira, ele ora e diz: Senhor, se tu quiseres, pode ser limpo. Jesus olha para ele: quero, sim, ser limpo agora. E a lepra desapareceu completamente. Querido, o que eu tenho para te dizer nessa noite, o que o Senhor tem para te dizer nessa noite através dessa palavra primeira coisa, quando a nossa oração, ela está alinhada com o propósito de Deus para as nossas vidas, nós não precisamos fazer ela duas vezes. Quando a nossa oração está alinhada com o que o Senhor tem de propósito para as nossas vidas, nós não precisamos fazer campanha. Quando a nossa oração se alinha com o propósito de Deus, Ele responde imediatamente. Você ora aqui, quando você chegar em casa, você já vai chegar com a resposta pronta. Você ora aqui, e aí no momento certo, a resposta vai vir ao teu encontro, porque Ele já te disse sim. E independente de qual é o problema e de qual é o estágio do problema, Ele vai te dizer sim, e o problema vai se resolver por completo. Porque esse homem, ele não estava com lepra, esse homem estava coberto de lepra. Esse homem estava se desmanchando de lepra.
Agora presta atenção, querido, olha a angústia desse homem. Comece a conjecturar comigo em cima dessa história, para você entender algo. Vamos supor que esse homem era um homem trabalhador, um homem de negócios, que aí, um dia, chega em casa, senta com a mulher preparou o jantar, os filhos já estão na mesa, mas antes dele se assentar na mesa, o que ele faz? Como todo bom judeu, ele tem que ir lá e lavar as suas mãos, porque eles não comem com as mãos sujas, eles vão lá e lavam as mãos. E no momento que ele vai lá lavar as mãos, ele puxa um pouco a roupa ali, e de repente ele começa a notar que tem algumas manchas esbranquiçadas na sua pele. E ele mesmo pega ali, e de repente ele começa a perceber que ele não tem sensibilidade naquilo. Ele chama a sua esposa à parte, mostra as manchas para ela, tira a roupa diante dela e pergunta: é só aqui no meu braço ou está no restante do corpo? E ela vai e diz: tem algumas nas costas, tem algumas na sua parte de trás, nas pernas. E ele vai, toca nela, para ver se eu sinto alguma coisa. Ela vai lá, toca nele, e ele não sente nada. E aí a esposa olha para ele e fala assim: você vai ter que procurar um sacerdote. Por que é um sacerdote? Porque Levíticos capítulos 13 e 14 fala sobre as leis que se aplicava à pessoa que estava com lepra. Então ele tinha que procurar o sacerdote. Então esse homem sai de casa para ir procurar o sacerdote. Fica a mulher e os seus filhos. Quando ele chega, vai chegando no templo, longe vem o sacerdote e ele começa a gritar: olha, eu vim aqui porque eu preciso ser consultado, mas vocês não podem se aproximar tanto, tem que ser de longe. E aí ele vai e começa a puxar a roupa e mostrar. E de longe, o sacerdote já dá o diagnóstico: você está com lepra. E aí o que ele tem que fazer agora? Ele tem que rasgar as roupas. Por que ele tem que rasgar as roupas? Para que as pessoas que se aproximarem dele percebam que ele está leproso. Ele não pode mais pentear os cabelos, porque ele tem que andar com os cabelos desgrenhados, porque é isso que diz a lei referente à pessoa que está com lepra. E quando tem alguém, ela tem que andar, ela tem que andar suja, desgrenhada. E quando vem alguém se aproximando, ela tem que gritar: imundo, fazer um escândalo gritando: imundo, 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 não se aproxime. E ela tem que, dali mesmo, da onde ela recebeu o diagnóstico do sacerdote, ela não pode voltar para casa para não ter contato com ninguém. Ela tem que sair da cidade e habitar fora da cidade. E fora da cidade eram os desertos para onde Jesus ia. Eles tinham os lugares onde eles se reuniam. Ele tinha que viver com pessoas, outros leprosos. E aí a lepra vai tomando conta, e a pessoa vai se desfazendo, vai caindo os dedos das mãos, dos pés, até que chega um momento que ele morre. Mas aí vão avisar a esposa e os filhos: ele não volta mais, ele está com lepra. E aí eles reúnem todas as roupas, todos os pertences, e entregam ou levam para algum lugar onde aquele homem que está coberto de lepra tem que pegar aquelas material e guardar com ele, porque ele não vai ver mais seus filhos, ele não vai ver mais a sua esposa, ele não pode mais ter contato com eles. E aí, queridos, ele está lá vivendo, esperando a morte chegar, comendo no dia pela misericórdia de Deus. E aí ele começa a ouvir sobre Jesus Cristo, ele começa a ouvir a palavra de Jesus, porque aquela mulher que tinha um fluxo de sangue diz
que ela ouviu as palavras de Jesus, ela ouviu falar sobre Jesus, e ela disse assim no seu coração: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. O problema, amado, é que hoje, na igreja de hoje, a gente não dá importância para a palavra como eles davam naquela época. Porque o que fez a oração dessa mulher, da mulher do fluxo de sangue, a oração desse leproso, está alinhado com o propósito, querido. Não foi a vontade, não foi o seu estado de necessidade, mas foi a palavra de Deus. A palavra, quando ela ouviu, ela disse: se eu tocar nas vestes serei curada, e ela foi lá e foi curada. Quando ele ouviu sobre a palavra de Deus, o que ele fez? Não, eu não vou ficar aqui esperando a morte chegar, eu vou ao encontro desse Jesus. Eu vou ao encontro desse Jesus. Aí olha uma coisa interessante, para nós, os desertos são as situações difíceis, são os ventos contrários, são as circunstâncias, os desertos que temos que atravessar, são isso. Só que o deserto desse homem era o contrário daquilo que era o normal do deserto das outras pessoas. O deserto das outras pessoas tinha que sair da cidade, mas o deserto dele era a cidade, porque ele não podia entrar na cidade. Ele não podia entrar. Mas esse homem resolveu que ele ia entrar na cidade e que ele ia se encontrar com Jesus. E ao ir ao encontro de Jesus, preste bem atenção numa coisa: ele não gritou imundo, ele não gritou leproso, ele não gritou, ele não fez outra coisa. Ele veio de lá, todo mundo já sabia que ele era leproso. Por quê? Porque a sua roupa estava rasgada. Todo mundo já sabia que ele era leproso. Por quê? Porque os seus cabelos estavam todos desgrenhados, ele estava sujo. Todo mundo já sabia, Jesus já sabia. Mas ele vai chegando diante de Jesus, e aí a primeira coisa que ele faz, antes de falar qualquer coisa, se joga aos pés de Jesus e reconhece o senhorio dele, reconhece que ele é Deus. E diante de Deus, joelho algum pode ficar sem se dobrar. E diante de Deus, joelho algum pode enrijecer ao ponto de permanecer de pé. E ele chega diante de Jesus, se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor, se tu quiser, o Senhor pode me curar. A primeira coisa certa que ele fez foi essa, querido. Olha, não olha para a sua condição, não olha para o tamanho do problema, não olha para o tamanho da situação. Da mesma forma que eu digo para você, quando você estiver na bonança, não olhe para o tamanho da tua bonança. Porque o Senhor, meu amado, é aquele que exalta, mas também é aquele que abate. E Ele vai fazer conforme o seu querer e a sua vontade. Você sabe por quê? Para nos mostrar que nós não vivemos uns sem os outros. Então esse homem chega diante dele e se dobra, se prostra. Tem gente, amado, que é fraco demais diante dos ventos contrários, que é fraco demais diante das circunstâncias, que é fraco demais diante dos problemas, mas é forte, tão forte, que ele não consegue se dobrar diante do Senhor. Ele não se dobra, ele prefere andar de acordo com a sua dura cerviz, e não se dobra. Às vezes até diz: Senhor, eu creio em Ti. Às vezes até ora: Senhor, eu preciso de Ti. Mas ele não se dobra. E a primeira coisa que é necessário ser feito para que a nossa vida e as nossas orações estejam alinhadas com o propósito de Deus para as nossas vidas é se dobrar diante dEle. Se dobrar diante dEle. Quem não se dobra diante dEle não tem parte com Ele. Quem não se dobra diante dEle não tem propósito, não está nem aí para o propósito dEle. Tem que se dobrar. E a primeira coisa que é necessário acontecer para que a gente esteja com a nossa vida e as nossas orações alinhadas com o seu propósito, precisamos nos dobrar. Amém? E aí, amado,
Nós precisamos fazer a oração certa, falar o que é certo. Não, é saber o que estamos falando. A segunda coisa é saber o que estamos falando. Por quê, amado? Você já pensou se Deus decidisse falar assim para todo mundo? No dia que Deus decidir, Ele mata todo mundo. Você já pensou Elias dizendo assim: porque eu não sou melhor que os meus pais, Senhor, então me mata. Aí Deus fala sim, pum. A palavra de Deus diz, Tiago capítulo 4, versículo 3, seguinte: pedis maus, ou melhor, pedis e não recebeis, porque pedis maus. Para quê? Para gastardes nos seus próprios deleites. Você entendeu? Aí tem gente que fica: meu Deus, o que é deleite? Senhor, o que é isso? Senhor, o que é aquilo? Senhor, o que é... Não, você está querendo gastar em algo que não está de acordo com o propósito dele. Você está pedindo, mas não vai servir para o propósito dele. Não vai servir. E por que não serve, querido, para o propósito dele? Porque não glorifica seu nome. Eu quero te mostrar um detalhe aqui, amado, que vai, nesse texto aqui, que nós estamos lendo, que vai mudar o conceito de muita gente aqui. Olha só, ele diz assim, no verso 14: ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Lucas 5,14. Ele ordenou, quem ordenou? Jesus ordenou ao leproso, ex-leproso agora, que estava curado, que a ninguém o dissesse. Oh Jesus, você sabe o que é isso, amado? Você sabe o que é isso? O que a maioria das pessoas fazem hoje. Pega aquilo que Deus fez e começa a usar para se promover, começa a usar para aparecer, começa a usar para causar na internet. Aí o testemunho dela vai ganhando páginas, de repente vira livro, vira filme. Por quê? Porque o testemunho original dela, ela conta em 5 minutos. Só que com o passar do tempo, de tanto ela usar para benefício próprio, já tem que ter um culto só para ela. Tem outras pessoas que tem que ter a campanha, 3 dias, 5 dias, 7 dias, ela prega todos os dias para falar de quê? Daquele testemunho que originalmente ela contava com 5 minutos. Mas ela vai contar, por quê? Porque ela quer florear, e ela acha que está fazendo a obra de Deus, acha que é a vontade de Deus. E ela está crente que Deus está sendo glorificado naquilo. Não! Nós estamos vivendo uma época em que os cultos, eles são feitos para emocionar. Aí os testemunhos são preparados para isso. Porque quando você está ouvindo a minha palavra aqui, a palavra que eu estou pregando hoje à noite, quem está falando a tua mente não é Deus. Quem está falando aqui sou eu. Jesus vai falar aonde? Jesus vai falar no teu coração. Você gosta do que eu prego aqui em cima? Não, não é para gostar mesmo, é para causar confusão na tua cabeça para você pensar. A maioria das pessoas não querem pensar, a maioria das pessoas querem sentir. Elas querem ouvir e ficar aliviadas. Por isso que eu sempre repito, não sou massageador, massagista espiritual. Não sou. Por quê, querido? Porque quando você vem aqui ouvir uma palavra de Deus, é para aqui, para mexer com a tua cabeça, fazer você pensar. Enquanto você pensa a respeito dessa palavra, Jesus, ele vai falando ao teu coração, usando aquilo que você ouviu aqui. E quando você ouve a voz dele aqui, aí a transformação acontece na tua vida. A tua vida é colocada alinhada com o propósito dele para a tua vida. O problema é que a maioria das pessoas não querem pensar, elas querem sentir.
Quando elas percebem que a palavra é para ela pensar, o que ela faz? Ela dá um jeito de se desligar da palavra, ou nem vem no culto. Pastor, o de hoje é gerando fé. Você quer algo melhor para gerar fé no teu coração do que essa palavra que eu estou pregando para você? Se você alinhar a tua vida e as tuas orações com o propósito que Deus tem na tua vida, você não precisará fazer nenhuma oração 2 vezes. Nenhuma oração será preciso fazer 2 vezes. Você não precisará nem fazer campanha. Você vai orar e Ele vai responder para você. E aí Ele está dizendo: eu te curei, mas você não vai usar isso para se promover, não é para falar para ninguém, não é para sair aí falando para fui curado, o que fez? Jesus fez comigo, olha isso, olha aquilo. Não é para você fazer isso. Então eu tenho que fazer o que, pastor? Olha só o que ele diz para ele: vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de... o testemunho não é a cura. O testemunho é a prática da palavra. Só que é isso que as pessoas não querem. Elas não querem ouvir a palavra. Elas querem julgar tudo de acordo com os acontecimentos, mas não vai na palavra. Algumas nem sabem da palavra e elas estão julgando todas as coisas por aquilo que estão vendo, por aquilo que estão conjecturando. Mas o testemunho da cura desse homem não era falar. O testemunho era praticar a palavra. Então Jesus te curou. Você está passando por um vale, você está passando por um problema, você tem coisas que você precisa de uma resposta de Deus, sim ou não? Então você quer a resposta de Deus? Ele vai te entregar na hora que a tua vida estiver alinhada com o seu propósito. Por quê? Porque o que Ele faz nas nossas vidas supre a nossa necessidade. Amém ou não amém? Abençoa outras pessoas, mas glorifica só o nome dEle. Só que isso não tem como acontecer se não for através da palavra. Então Ele curou o leproso. E aí ele ficou feliz. E agora? Vou falar para todo mundo, Senhor. Vou falar para todo mundo. Não, você não vai falar para ninguém, não. A primeira coisa que você vai fazer, você vai praticar a palavra. Você vai viver a palavra. Vive a palavra. E aí quando você for viver a palavra, aí as pessoas vão querer saber de você. Vai servir de testemunho. Vai servir de testemunho, porque se você chamar, por que tem pessoas que vêm, é curada, vão embora, outras pessoas vêm, não é curada, e fica por isso mesmo, amado, porque não está alinhado com o propósito dele. Abençoa a minha vida, supre a minha necessidade, realiza o meu sonho, realiza o meu desejo, abençoa as pessoas que estão perto de mim. Se não servir para isso, a bênção parar em você, você está perdido do mesmo jeito. A bênção te mata. Se a bênção parar em você, ela te mata. Por isso que quando a gente fala sobre dízimo e oferta, meu amado, a pessoa tem que pensar assim: quanto mais eu dou, mais Deus me dá. Porque quantos sabem a história do Mar Morto? E por que ele é morto? Sim, mas o Mar Morto, ele recebe as águas de todos os rios e riachos daquela região, mas a água dele não vai para lugar algum, para nele. Entendeu? Se a bênção parar em você, meus pêsames. Se a bênção parar em você, tua vida está por um fio. Por quê? Porque quanto mais... Você lembra de 2020, que uma das requisitos da provisão é se esvaziar da unção? E aí teve pessoas que veio falar comigo assim: mas pastor, eu achava que a gente tinha que se encher sim, mas a gente enche e esvazia.
para Deus encher de novo. Não é isso que Levítico fala, capítulo 10, verso 26, ou é 26, versículo 10, que fala, você tem que tirar o velho para dar lugar ao novo. Então, amado, isso não tem como acontecer se não for através da prática da palavra. Só que é o seguinte, Jesus não precisa dos teus floreios ou das nossas falas para ele se tornar famoso, querido. Porque olha só o versículo 15, porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, olha que coisa interessante, oh Jesus, eu vou parar por aqui. Ele diz assim, porém, ele se retirava para os desertos. Quando a tua vida e as tuas orações estiverem alinhadas com o propósito de Deus, você não precisa entrar na cidade ao encontro dele. Ele vai vir ao teu encontro no deserto que você está passando, atravessando. Por isso é que ele manda esperar. Lembra do espera? Espera. Aonde, Senhor? No deserto. Espera aí. Espera aí. Espera. Porque esperando aí ele vai vir ao teu encontro. E o que ele vai fazer no deserto? O que ele vai fazer no teu deserto? Ele vai orar. E aí, amado, se ele te encontrar, entende, teu propósito estará alinhado, ou melhor, a tua vida, a tua oração estará alinhada com o propósito dele para a tua vida. Deus não abençoa por abençoar, amém? Ou não, amém? Então, no nome de Jesus, querido, eu quero que você fique de pé. Eu sei que Deus falou contigo através dessa palavra. Deus também falou com você que está participando de casa. Querido, aplique essa palavra na tua vida. No nome de Jesus. Aplique essa palavra no nome de Jesus. Quero que você feche os teus olhos. Que você, que conhece mais de você do que qualquer outra pessoa, que você aplique teu coração a buscar ao Senhor, derramar teu coração diante do Senhor. E diga para Ele, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu quero parar de pedir